Seja o nome do Senhor Jesus. Que a graça, a paz do Senhor esteja convosco. Em Isaías 55, no versículo, está escrito assim, no versículo 9: porque assim como os céus, versículo 8, dá para você entender melhor. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Meu amado, minha amada, você sabia que tudo que você pensa, nós pensamos para nós? Os pensamentos de Deus são melhores. Deus pensa o melhor. Nós pensamos para nós pequenininho e Deus pensa grande. Lá no provérbio diz que tem pensamentos, tem caminhos que a nós parece bem, parece certo, mas que no final são caminhos de morte. Portanto, comece a perguntar a Deus, a entender quais os pensamentos dele para você, e são muito maiores. Deus é especialista a impedir que os nossos pensamentos se concretizem em nossas vidas, senão já teríamos sido mortos. Porque Deus tem sempre pensamentos mais altos para nós, que vão nos levar à sua grandeza. Por exemplo, lá no Atos 9, a convenção do Saulo. Saulo era um homem, um juiz. Ele era um juiz dentre os em Jerusalém. Ele era um dos melhores, entre 70 juízes, ele era um dos melhores de Jerusalém. Mais ou menos 20 anos depois que Jesus foi crucificado e subiu ao céu. Então esse jovem juiz inteligentíssimo, de uma família influente em Jerusalém, ele era muito religioso. Na sua religião ele se destacava e ele jogava pedra em quem adorasse Jesus. Ele era inimigo da cruz de Cristo. Ele pensou o seguinte: eu vou lutar contra esses crentes, esses mentirosos, ladrões. Será que você não vê isso hoje mesmo acontecendo? Será que você não está pensando em lutar contra os evangélicos, o evangelho de Jesus, falando que é mentira, porque você está como Saulo, falando eu tenho minha religião? Meu amado, aí um dia Saulo, ele era tão influente que ele era assim com o governador. Aí ele pediu carta ao governador para ir de Damasco a Jerusalém, fechar a igreja, açoitar crente, homens em praça pública, homens e mulheres, e espancar crianças. Aí quando ele ia chegando perto de Jerusalém, na estrada de Damasco, por volta de meio-dia, chegou uma luz em cima dele, com aquele vento, e derrubou ele logo do cavalo. Sabia que essa expressão popular, caiu do cavalo, é bíblico? Foi de Saulo, conheceu com Saulo. Diz que ele caiu já cego. Então ele ouviu, no Atos capítulo 9, 3, e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente um cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E disse: quem é, Senhor? O Senhor falou: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Tu és só um religioso, tu não sabe de nada de Deus. Será que você é assim? Eu já fui assim. Aí ele, quando caiu, quando levantou, já estava cego. Você vê, um homem poderosíssimo, ele tinha ali centenas de soldados sob o comando dele. Que vergonha, aquele homem poderoso agora estava cego, andando pelas mãos dos outros. Aí Deus
falou para ele: vai lá na rua direita que eu vou resolver tua causa, tua soberba, eu vou resolver tua religiosidade. Ele mandou o pastor Ananias lá, chegou lá, ele orou Saulo e ele voltou a enxergar, e dali ele recebeu Jesus, confessou Jesus como Salvador. O que você precisa fazer se não fez ainda? Saulo deixou de ser religioso, recebeu um nome novo. Meu amado, toda vez que Jesus chega na nossa vida, nós recebemos um nome novo. Medroso recebe para corajoso. Fraco, louco, besta, tolo, recebemos o nome de sábios. Orgulhoso, soberbo, vaidoso, recebemos lá o nome humilde. Meu amado, uma semana depois, Saulo, já agora como Paulo, estava pregando: Jesus Cristo salva, cura e liberta, Ele é o único Salvador, Ele te ama como tu estás. Será que você não está vivendo assim como um religioso? Bate no peito: eu tenho meu santo, eu tenho minha religião. Infeliz. Talvez se morresse hoje, claro que você não vai morrer nunca, agora não, só no dia que Deus quiser. Mas se a pessoa morrer sem Jesus, não vai para o céu não, meu amado. Peça misericórdia, porque Ele está esperando para que você receba a misericórdia dEle. Confesse e receba Jesus como seu Salvador, porque os pensamentos que Ele pensa para você são isso, mais alto. Saulo achava que era só aquilo, juiz, rico, sábio, assim com as autoridades. Deus tinha muito maior. Ele era assim com aquele governador, depois o governador passou a ser inimigo dele, mas ele passou a ser assim com Deus, passou a ser assim com Jesus. Religião nos distancia de Deus, e quando o Evangelho chega, ele nos une a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias, eu venho clamar ao meu Senhor pela vida desse homem religioso, dessa mulher religiosa, essa jovem religiosa, cheia de santos, cheia de religiosidade, mas infeliz, incompleta, insegura, instável, confusa, desesperançosa. Ó Espírito Santo, como tu fizeste com Saulo, tu fez com que nenhum pensamento dele valesse alguma coisa. Faz o mesmo com essa pessoa, conduza ela, Pai, a pensar os teus pensamentos, a sentir como tu sente, a ser salva, a ser feliz, a ser completa, a ser abençoada, a ser uma pessoa poderosa em Deus, a ser amiga de Deus, Pai. Visita os lares, visita, meu Deus, com o melhor, com os teus pensamentos de salvação, de paz, de cura, de proteção para as famílias. Eu oro em nome de Jesus.